Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Antes de iniciar os capítulos desse livro, vamos ver o que André nos colocou. Ele colocou em primeiro lugar conceitos de Allan Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Essa frase é do Livro dos Espíritos, questão 194. Segundo, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Essa frase está no Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54. 3. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo, um pedaço, no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrada no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Ação e reação. Essa frase está no Céu e o Inferno, capítulo 3, item 10. 5. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Está na Gênese, capítulo 1, item 16. Então, André colocou esses itens e nós vemos que são o quê? São os 5 livros das obras básicas propostas pelo Espiritismo. E aí, a convite do Espiritismo, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos desse livro em noites de domingos e quartas-feiras, respectivamente, nas cidades de Pedro Leopoldo e Uberaba, estado de Minas Gerais. As páginas psicografadas por um e pelo outro podem ser identificadas pela data característica de cada texto. Isso aqui foi o André que colocou, né? Ou melhor, é nota dos médiuns. E aí nós temos a anotação. Escrevendo sobre o corpo espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito, André Luiz não se propõe traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a dissociação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu sua existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era o Ka para os sacerdotes, na Grécia era o Eidolon, na evocação das sibilas, das pitonisas. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somod nas investigações de Baruch. Baruch foi um médico parapsicólogo francês. Porém, André Luiz busca apenas acordar em nós a noção da imortalidade, principalmente destacando o perispírito aos companheiros encarnados, como forma viva da própria criatura humana, presidindo com a
orientação da mente, o dinamismo do casulo celular, em que o espírito, viajante da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro trabalho da própria regeneração. Ou seja, André Luiz não está preocupado com nomes, ele apenas quer que nós entendamos que o perispírito fica no corpo carnal por algum tempo, em trabalho evolutivo ou reparador. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral do raciocínio, cabe a nós aprimorar suas manifestações e enriquecer os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras neles se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando sua evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que na imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou para si mesmo. Em suma, espera tão somente esclarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne como a imagem da câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que expressarão sua figura exata no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. Esse paralelo que ele faz com a câmera fotográfica antiga, né, que as fotos ficavam num negativo e depois, através de processos químicos, ela dava o positivo, ou seja, revelava a imagem da foto. Mas o que ele quer dizer? Vamos colher o que plantamos. Se de alguma forma nós lesamos o perispírito, ele deixará o corpo com essa lesão e possivelmente, ao retornar na Terra no novo corpo, esse outro corpo virá com essa lesão. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, afirmou convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, ou seja, a evolução etapa por etapa. E dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Essas são palavras de Emmanuel. Então, foi escrito em Pedro Leopoldo, dia 21 de julho de 1958. Todos os textos agora têm datas, ele explicou por quê, né? Porque são dois médiuns diferentes em datas diferentes. E aí vem a nota do autor, a nota do André, né? Justificadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, as criaturas humanas não se protegem contra os pesares da solidão e da angústia.
Nesse navio prodigioso, a que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, os homens se instalam demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo de nossos irmãos viajantes, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. E voltamos, porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância, a facilitar sua incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que convulsionam sua organização e ameaçam a estrutura. Vamos analisar até aqui. Ele está dizendo que nos deslumbramos com o conforto das facilidades materiais e, portanto, não nos protegemos, mas que chegará a hora de irmos para o país da verdade, ou seja, para a pátria espiritual. E como toda essa facilidade pode nos levar a cometer erros, existe a possibilidade de eles, que já estão lá, virem para nos alertar. E André continua. Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que diz respeito à proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere das sombras em que muitas vezes está mergulhado na poça de lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Sabemos cuidar do coração físico, mas não sabemos cuidar dos sentimentos. Identificamos a inflamação do nervo óptico com eliminação progressiva dos campos visuais e a medicamos com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Conseguimos tirar a cegueira do corpo, mas não a do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, mas somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Não conseguimos substituir uma grande perda, por exemplo, por algo equivalente. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, examinando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro, mas não estamos habilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam o enfraquecimento mental e a loucura. Estamos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido cefalorraquiano, impondo dilatação no espaço por ele ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retomamos a convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. De espírito voltado para eles, os torturados do coração e da inteligência, desejamos escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos
interligados no berço e no túmulo, nos quais nosso caminho para Deus se fortalece, se entretece, se tece, né? Costura. Ou seja, eles não vêm simplesmente para conversar com aqueles que estão acomodados nos seus desequilíbrios, mas para amparar aqueles que estão procurando um norte, está trabalhando em sua reforma íntima. Notas em que o despretensioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações um material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes colhido em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse dizer algo do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria verdade situa as causas de nosso destino sobre a Terra. Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada com todas as afirmações que não possa demonstrar pela experimentação fria e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal diante do universo. Todavia, para tal empreendimento, precisávamos de instrumentação mais ampla, motivo pela qual nos utilizamos de 2 médios diferentes em lugares distintos, 2 corações amigos que se prontificaram a receber nossos textos humildes, dos quais se compõe a nossa apagada oferta. Foi assim, meu amigo, que esse livro nasceu, por carta de irmão aos irmãos que lutam e choram. Se não sentes o frio da noite sobre o mar revolto das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossas lembranças em tuas mãos traz endereço errado. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, perguntando pela solução de velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Ou seja, se você está bem onde está, esse livro não é para você. Mas se você está sofrendo porque não consegue entender o porquê do sofrimento, então vem conosco, diz ele. Esses ensinamentos são para você. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e, acendendo o fogo da esperança, perceberemos juntos, na exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina direção para além das estrelas. Uberaba, 23 de julho de 1958. André Luiz. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.